Saravá, meu povo de axé, mais uma quarta-feira estamos aqui para o nosso encontro, para o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar mais diretamente para os médiums, para aqueles que querem entrar para uma corrente mediúnica. É claro que é um assunto abrangente para todos nós, mas especificamente para eles. É só a vinheta passar e a gente conversa, ok? Que Oxalá nos abençoe. Então, meus irmãos, nós vamos conversar hoje mais diretamente com as pessoas, com os sensitivos que querem frequentar uma casa, uma corrente mediúnica, fazer parte da família, de um terreiro, né? Porque nem sempre a gente começa a nossa vida dentro da Umbanda, né? Nem todo mundo nasce na Umbanda, a gente passa por alguns processos, a grande maioria aqui no Brasil, e depois é chamado, sente esse chamamento interno. Então, vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco sobre algumas questões, né? Sobre os motivos que nos levam a entrar para um terreiro. Pense um pouco, reflita, veja, por que você quer entrar para o terreiro? Por que você quer fazer parte daquela casa? O que lhe levou a decidir por isso? Quais são os elementos que fazem com que você queira estar dentro daquele terreiro? Falar com o zelador, com a zeladora, com o paizinho, a mãezinha e pedir para ingressar naquela corrente mediúnica. Vamos pensar um pouco. Você é sensitivo, você tem sentido algumas questões energéticas e precisa cuidar disso. Alguma entidade falou isso para você? Que entidade foi que falou? Como falou? Quais são esses caminhos para você chegar a essa decisão? Isso é muito importante. Lembre-se, você vai a um terreiro, você frequenta uma casa durante um tempo, você se sente muito bem na gira, você se sente muito bem acolhido. Você vê que há um trabalho ali de amor, de caridade, que há relatos, que há testemunhos de pessoas que dizem que chegaram ali com problemas sérios, com problemas físicos, mentais, emocionais, financeiros, sejam eles quais forem, em que categoria sejam, mas foram bem recebidos, tiveram ajuda, tiveram esclarecimento, viram o quanto isso foi bom dentro daquele momento tão turbulento da vida, é isso. Você vê que há uma harmonia naquela família de santo, que eu costumo dizer família de santo, né? Você vê a harmonia, você vê a alegria das pessoas quando estão começando o trabalho, quando terminam o trabalho, que vão limpar o terreiro. Você acha que isso também está lhe atraindo? Você frequenta um terreiro só nas giras, só nas sessões, vai lá, se consulta e vai embora, mas mesmo assim se sente bem? O que você sabe a mais do terreiro, a mais da vida de santo, a mais da Umbanda? O que você conhece de Umbanda para tomar essa decisão? É muito importante, antes de dizer quero entrar para a corrente mediúnica, que você conheça a Umbanda. Que você procure esclarecimentos sobre o que é a Umbanda, como funciona um terreiro de Umbanda, porque não é só uma sessão, não é só a gira, não é só tudo aquilo que acontece de uma forma tão harmônica ali, não são só os pontos cantados, não é só as casas que tem atabaque, não é só o som do tambor, que é muito bom, que é emocionante, que faz o coração bater. Eu sei porque o meu explode quando começa uma sessão de alegria, né, quando eu escuto o tambor. Né? Mas o que está lhe levando a tomar essa decisão? Isso é um ponto crucial. Por que é crucial? E é a minha chamada de atenção a todos vocês. Porque a gente não pode ficar, como a gente costuma dizer no popular, pulando de galho em galho. Né? Entra no terreiro, se sente bem, vê uma energia muito boa, vê que tudo ali funciona na hora da gira de uma maneira que lhe surpreende agradavelmente, e aí você tem a sensibilidade por ser sensitivo, por ser um médium, e se vê compelido a querer entrar para aquela família. Isso é bom, isso é excelente, esse é o primeiro passo, é a sua chamada da Umbanda
para o trabalho espiritual. É importante você sentir isso. É importante você conversar com outras pessoas que já fazem parte de um terreiro para você explicar essas suas sensações. Se você está sentindo isso fora do terreiro, se você escuta esse chamamento, mas precisa de esclarecimento, por favor, esclarecimento sempre sobre a religião como um todo, a grande Umbanda, a religião de Umbanda. Isso eu tenho falado reiteradas vezes aqui. Cuidado, porque a Umbanda com suas diferentes práticas. Não são umbandas, mas são formas diferentes da mesma Umbanda. Então você precisa ver aonde você se afiniza, aonde todos os conceitos daquela prática, daquela casa, dizem respeito a você. Você conhece tudo daquele terreiro? Você sabe como isso funciona por detrás dos bastidores da casa, para na hora de começar uma gira, quando começa uma gira, há toda uma preparação anterior, há todo um processo de organização, de ordenação sempre suprema, a ordem divina, mas sempre sob a direção do zelador, da zeladora, do pai de santo, da mãe de santo, né? Do dirigente espiritual da casa e toda a sua família que trabalha ali, porque o chão está limpo, o congá está arrumado, as flores estão colocadas, a gira vai começar, as velas estão acesas, qual é a firmeza da casa. Tudo isso são coisas que você precisa conhecer, precisa perguntar antes dessa decisão tão importante na sua vida, para evitar, não estou dizendo que anular o fato de você entrar e não sair, não é isso não, porque isso ao longo do tempo pode acontecer, que é a segunda parte da nossa conversa aqui hoje. O que leva você a sair de um terreiro? Por que você decide não estar mais no terreiro? Ao longo de quanto tempo você esteve ali dentro para tomar essa decisão? O que não ficou esclarecido? O que ficou mal compreendido por você? O que você está sofrendo em termos pessoais da sua angústia para decidir sair de um terreiro, meu irmão? Lembre-se sempre, problemas todo lugar tem. Toda agremiação, toda congregação, toda sociedade tem problemas, né? Problemas de convivência, problemas de empatia, problemas de simpatias, de antipatias, né? Problemas de que um dia alguém nessa sociedade não está bem e aí, sem querer, né, sem uma vontade objetiva, acaba lhe magoando, falando alguma coisa que você não entendeu. Você está saindo do terreiro porque você levou uma bronca do zelador, da zeladora, ou você levou uma bronca até de um mais velho, quer dizer, mais velho para nós na Umbanda é aquele que está há mais tempo, né? Aquele que sabe mais e que lhe ensina. Você levou uma bronca também e não gostou de levar a bronca? De que forma foi essa bronca? Você está muito melindrado? Será que você naquele dia estava tão sensível que uma chamada de atenção de alguma coisa que você fez, por exemplo, eu estou dando só exemplos, lhe magoou? Você acha que tem pessoas que são mais prestigiadas do que você na hora da gira? Eu estou falando assim de tudo que eu já vi acontecer, de relatos de pessoas que estão, por exemplo, há pouco tempo no terreiro, pouco tempo, e aí acham que as pessoas mais antigas não dão tanta importância à sua manifestação de corporação, ao seu processo. Cuidado, pode ser uma visão sua. Você tem que lembrar sempre o motivo que te levou ao terreiro, para que você não tome a decisão do motivo contrário ou errado de que te leva a sair do terreiro. Você entrou para o terreiro para aprender. Você entrou para o terreiro por amor. Amor às entidades, amor aos orixás, amor às forças da natureza, amor àquilo que está te transformando em primeiro lugar. Você sabe que você vai poder encontrar pessoas dentro da sua família de terreiro, família de Umbanda, que você vai poder ter mais empatia, mais afinidade e outras menos.
né? Isso não quer dizer que vocês não podem trabalhar todos juntos em prol dos pilares da Umbanda, que é amor e caridade. Então, cuidado, porque lembre-se, você deve pensar os motivos que te levaram a entrar para um terreiro, mas você também deve pensar muito os motivos que estão te fazendo com que você tome a decisão de sair do terreiro. Né? Você está ali para aprender, você não sabe tudo. As suas entidades podem ainda não estarem completamente afinizadas a você. Elas estão prontas, lembrem-se sempre disso. A entidade de luz, ela está pronta. Muitas vezes quem não está pronto é você para esse relacionamento. Então você está ali para aprender. E isso leva tempo. Isso desenvolve a sua paciência. Isso tem que desenvolver a sua paciência. Isso tem que fazer com que você aprenda a humildade. A caridade se faz na humildade. Não pode haver trabalho melhor de Umbanda do que aquele que nos modifica em primeiro lugar. Se o outro faz assim, se o outro faz de outra forma, se o outro fala como entidade e não pratica na vida, isso pouco importa para você. Faça você o que você fala. Seja você o arauto da sua evolução, seja o seu testemunho. Então, lembre-se sempre, quais são os motivos que estão fazendo você sair de um terreiro? Por quantos terreiros você vai passar até achar o lugar ideal? Lugar ideal só no céu. Santos só no céu, ao lado de Deus. Então, eu não estou dizendo que você pode entrar e sair, não. Pode, é claro. Algumas vezes, com o tempo, com os anos, você aprende a notar algumas coisas que talvez não estejam mais afinizadas com você. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, isso é um relato que eu tenho conversado com muitos dirigentes espirituais, o que a gente tem visto é que tem gente que entra para a corrente com menos de um ano, com 2 anos no máximo, já sai porque não gostou da casa, não gostou de alguma coisa que aconteceu, já achou que... E esse achismo faz com que você também se desgaste emocionalmente, mentalmente, e comece a confundir as coisas. Eu estou na Umbanda pelas minhas entidades. Eu estou na Umbanda pelos meus orixás. Eu estou na Umbanda pelo que eu amo da Umbanda, que é o amor e a caridade que ela presta, pela forma aberta que ela faz com todos, sem reconhecer ou discriminar quem quer que seja pelo credo, pela opção sexual, pelo partido político, nada disso. A Umbanda é a espiritualidade que habita em mim, que fala comigo, que me dá a oportunidade do meu crescimento, daquilo que eu digo. Se eu estou num patamar, num andar, numa escadaria, num degrau, diferente do meu irmão está mais acima, meu irmão está mais abaixo, isso não importa porque as escadas são individuais. Todas elas conduzem ao mesmo ponto, a Deus Pai Todo-Poderoso. Mas são individuais, são os seus caminhos, é o seu empenho. É isso que faz da Umbanda. É isso que faz com que a gente queira entrar para se entender, para entender a nossa espiritualidade, a nossa sensitividade, a nossa mediunidade, né? O médium entra para o terreiro para aprender a lidar com isso. A caridade que se faz, que são eles que fazem a caridade, os nossos amados mentores, as nossas queridas entidades, são elas que fazem a caridade. Mas a gente está ali para aprender disciplina, discernimento, humildade, amor ao próximo, abnegação, muitas vezes abrir mão de uma festa, né? Na véspera, por exemplo, porque sabe que no dia seguinte vai ter um trabalho grande, precisa abrir mão disso. Até mesmo da convivência familiar do sangue, algumas vezes isso acontece, né? Não estou dizendo que tem que acontecer, porque família de sangue é importante enquanto construção e resgate kármico, mas isso acontece. Então, lembre-se, por que você quer entrar para um terreiro de Umbanda? Faça aí, elenque todas as coisas que estão te levando a escolher um terreiro ou aquele terreiro. Mas sempre esteja na sua cabeça de uma forma mais notória do que a pergunta de por que eu estou entrando. Por que eu estou querendo sair? O que está acontecendo comigo dentro do terreiro
para que eu queira sair? Quanto tempo de terreiro eu tenho? O que eu já conheci? Aonde eu não busquei esclarecimento? Ou se eu busquei e não obtive resposta, por que isso aconteceu? Tá certo? Então, que esse esclarecimento, e sempre que a gente fala de força da natureza sobre conhecimento, esclarecimento, a gente pede as bênçãos de Oxóssi, porque Oxóssi é o Senhor do conhecimento, né? É aquele que conhece os caminhos, né? É aquele guerreiro que sabe buscar mesmo onde ninguém consegue encontrar, por isso que ele é considerado o Senhor do conhecimento, né? Assim como todos os orixás, é claro, como todas as falanges dos caboclos, dos ereis, os ereis sabem muito, os pretos velhos, que são sabedoria pura. Então que todas essas entidades de luz estejam nesse momento aqui conosco para lhe ajudar a você refletir. Por que eu quero entrar para um terreiro? Por que eu quero sair de um terreiro? Que Oxalá nos abençoe hoje e sempre. Amém. Saravá, meu povo de Axé, mais uma quarta-feira estamos aqui para o nosso encontro, para o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar mais diretamente para os médiums, para aqueles que querem entrar para uma corrente mediúnica. É claro que é um assunto abrangente para todos nós, mas especificamente para eles. É só a vinheta passar e a gente conversa, ok? Que Oxalá nos abençoe.